Cláudia Moraes, muito boa tarde. Fátima. Pedias-lhe um testemunho à história de vida desta mulher, não é? Bom, eu começo por dizer que a história de vida da Joana é, talvez infelizmente, comum à história de muitas outras mulheres. E com isto quero dizer que o nascimento de um primeiro filho é normalmente um momento belíssimo na vida de qualquer homem ou de qualquer mulher, mas é também um momento de autêntico terremoto. E terremoto, sobretudo, às relações afetivas, nomeadamente à relação amorosa. Ora, no caso da Joana, como de muitas outras mulheres, dizia eu, havendo uma história da vida conjugal tão curta, seria praticamente impossível existirem competências suficientes para lidar com tudo aquilo que entretanto sucedeu. Porque não estamos só a falar do tal terremoto a propósito do nascimento de uma criança. Nós estamos a falar também de um casal de dupla carreira, a investir ativamente na sua formação e com isto quero dizer também que sou obviamente sensível aos esforços que o então marido da Joana estaria a fazer. E eu sei, até porque tenho trabalhado com casais militares como foram a Joana e o então marido, eu sei o quão difícil é investir nesse percurso académico e profissional e ao mesmo tempo manter uma família. Dito isto, é óbvio também para mim que o então marido da Joana não fez, evidentemente, tudo aquilo que estava ao seu alcance no sentido de colocar a família em primeiro lugar. É verdade que tanto um como o outro ter-se-ão sentido absolutamente perdidos, confusos no meio de tantos papéis, tantas solicitações. A Joana terá feito aquilo que pôde no sentido de sobreviver a esta tempestade, no sentido de salvaguardar os interesses da sua criança, mas com isso, evidentemente, terá também descurado, porventura, uma parte do seu papel conjugal. E com isto não quero dizer que não tenha reivindicado a ajuda do seu marido. Tê-lo-á feito de certeza absoluta. Porventura, de uma forma mais impulsiva. E eu creio que foi a impulsividade que marcou esta relação. Mas eu diria que o medo terá sido uma coisa que não assistia à Joana até certo ponto da sua vida. Ou seja, a Joana foi sempre muito corajosa, tomou decisões na base da impulsividade, até que se viu sozinha com duas crianças. E a partir daí, sim, surgiram os medos. E os medos podem ser efetivamente protetores. Neste momento, eu creio que o medo é algo que faz parte da vida da Joana e que a protege das tais decisões impulsivas. Daí optar por estar sozinha. Estar sozinha, não estar numa relação amorosa, implica que neste momento se sinta segura tal e qual como está. E implica provavelmente que a vir envolver-se com outra pessoa o faça tendo muito mais garantias do que terá tido a quando desta relação. Muito bem. Ou seja, o que se chama... Extraordinária realmente esta força que tem a Emília, não é, Cláudia? É verdade. Eu gostava de dizer que tanto a Emília como a Joana são duas mulheres muito especiais. E são especiais na medida em que fizeram escolhas
com um sentido de proteção imenso em relação aos seus filhos. Essa é talvez a única coisa que as une, porque estas são duas histórias que são a antítese uma em relação à outra. Ao contrário da história da Joana, esta é uma história de companheirismo. A Emília teve um verdadeiro companheiro, o que não deixa de ser estranho na medida em que não houve um namoro convencional. Não se conheciam sequer pessoalmente. E, no entanto, quando a Emília chega a Moçambique, quando o seu já marido, embora não o conhecesse pessoalmente, quando o seu marido vem ao seu encontro, a Emília teve a sensação de que aquela era uma pessoa que a conhecia de toda a vida. Toda a vida. Eu duvido seriamente que a Joana alguma vez tenha tido essa sensação, esse sentimento de pertença, de união. E eu creio que foi precisamente esta união tão profunda que tê-la impedido a si, Emília, de alguma vez equacionar a hipótese de refazer a sua vida amorosa. Porque eu diria que seria praticamente impossível preencher o vazio deixado por este verdadeiro companheiro. Este não foi apenas um marido, foi um companheiro, foi um amigo e foi um pai porventura insubstituível para o seu filho. Portanto, estamos aqui perante duas histórias de duas mulheres que optaram por ficar sozinhas, ainda que motivadas por situações completamente diferentes. No primeiro caso, estávamos perante uma situação de uma relação que se deteriorou ao longo do tempo, ao ponto de, quando se fala em divórcio, já nem soa estranho, porque a relação estava de tal modo degradada que aquela era a única saída. Neste caso, não. Neste caso, estávamos a falar de uma relação de total preenchimento. E amor para toda a vida? E amor para toda a vida, exatamente. De resto, a Emília é a prova de que se pode continuar a amar, ainda que o outro já não esteja fisicamente presente. Os meus parabéns, Emília. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada também pelos seus comentários. Emília, muito